Os irmãos podem se assentar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Uma alegria estar mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E pela primeira vez, agora como membro da igreja. Então, a nossa alegria por esse fato. Nossa família foi extremamente bem recebida e trago a alegria no meu coração por poder servir a nosso Senhor, servi-lo na nossa amada igreja presbiteriana e agora de maneira mais específica na igreja presbiteriana de Sorocaba. De certa maneira, o meu caminho, o meu ministério sempre tangenciou aqui a igreja de Sorocaba e agora quis o Senhor que eu pudesse servi-lo aqui. Palavra que tenha de gratidão, os irmãos presbíteros me receberam muito bem, presbítero Aro, presbítero Azor, presbítero Américo, o Anivaldo, o Paulo, o João, faltou mais alguém? O Fábio, então todos me receberam muito bem. Sei que num tempo de pandemia faltou aquele aproxego, mas no tempo oportuno espero conhecer bem os irmãos e que os irmãos me conheçam, porque os irmãos me conhecem só nessa formalidade, Eu ensinando, eu pregando, eu falando nas reuniões virtuais, mas eu espero logo poder desfrutar da intimidade dos irmãos, que os irmãos possam me conhecer melhor e saber que eu sou mais legal que esse cara sério que sempre está falando aqui. Dizia para a Jéssica numa reunião essa semana com o El, que eu nasci formal. Eu nasci formal, irmãos, vocês entendem isso? Papai e mamãe já saiu assim de maneira formal. Então, numa primeira vista, eu pareço sério demais, mas não é bem assim. Mas a nossa alegria por poder servir ao Senhor, e espero que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. De certa forma, continuarei um pouco falando sobre aquilo que o Wellington vem falando sobre discipulado. Então, eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Por isso, o tema da mensagem é como um discípulo de Cristo deve viver na cidade dos homens. Porque eu acredito que a nossa dificuldade em ser discípulo e fazer discípulos se fundamenta na nossa dificuldade em vivermos, nessa expressão de Santo Agostinho, na cidade dos homens. Então, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos colocamos no mundo a partir do momento da nossa conversão, essa dificuldade, às vezes, de compreendermos como devemos viver no mundo, implica em dificuldade em fazer discípulos e em ser um discípulo. Eu escolhi para a nossa reflexão um texto muito conhecido, o texto de Gênesis capítulo 39, eu gostaria de lê-lo todo com os irmãos nessa noite. Gênesis capítulo 39, vou ler todo o capítulo. Eu lerei na Almeida Revista e Atualizada. Assim nos diz o texto sagrado, texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que fala sobre um período específico da vida de José. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha
confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, ele era bonitão. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falava ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ficou ele ali na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, a nossa alegria, a nossa gratidão pelo dia do Senhor, pelo privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos os amados do Senhor. O Senhor tem em nós toda a alegria, porque nós somos filhos e filhas benditas do Senhor, que o Senhor mesmo nos gerou em amor. Por isso trazemos nessa noite em nossos corações alegria, Senhor, e queremos te louvar, e queremos te bendizer, porque o Senhor é o soberano Deus, que nos amou intensamente e nos deu Cristo Jesus para morrer em nossos lugares. Por isso estamos aqui nesse domingo à noite para celebrarmos o teu nome e declararmos como povo da aliança que somos do Senhor e o Senhor é o nosso Deus e anelamos diariamente pela tua volta porque queremos estar contigo eternamente. Mas nesse tempo de espera, Senhor, pedimos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito segure firme em nossas mãos, para que possamos viver de maneira digna da nossa vocação. Queremos ser discípulos, ó Deus, que testemunham o nome de Jesus em todos os lugares, Senhor. Queremos ser discípulos de Cristo, que proclamem o Senhor com um testemunho diário, Senhor. E queremos ter nos nossos lábios todos os dias a palavra do Senhor habitando ricamente, Pai Santo. Por isso eu peço que Tu fales aos nossos corações na nossa noite. Abre mente, abre coração, para que possamos compreender as insondáveis riquezas de Cristo e sermos impactados pela Tua palavra, de tal maneira que sejamos transformados por ela, Senhor.
nos usa nesta noite, é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos aprendido nos últimos domingos sobre a importância do discipulado, e que todos os cristãos necessariamente são discípulos de Jesus Cristo, e que devem fazer novos discípulos. Nós somos discípulos de Cristo, que devem fazer novos discípulos, pois esta é a missão que o próprio Jesus delegou para a igreja realizar, conforme vimos, Mateus 28:19, a grande comissão. E o Wellington foi enfático nisso. Uma igreja é saudável quando ela tem em sua filosofia de ministério, isto é, no seu modo de ser igreja, uma cultura discipuladora. Eu sou um discípulo e eu faço discípulo. Todos os membros deveriam estar envolvidos nesse processo benéfico de compartilhar o evangelho através da vida cotidiana. Pregar o evangelho não é tarefa para especialistas. Fazer discípulos não é tarefa para especialistas. Fazer discípulos é tarefa daquele que é um discípulo. Todos nós fomos chamados para esta missão. Todos nós estamos capacitados para esta missão. E se de repente o Senhor nos colocar diante de pessoas cultas, pessoas sábias, pessoas doutas, o Senhor mesmo colocará nos nossos lábios as palavras necessárias para que nós possamos compartilhar o evangelho. Então, diariamente temos que desenvolver todas as nossas atividades profissionais, familiares, pessoais, e precisamos, prestem atenção nisso, e precisamos fazê-las de tal forma que Deus seja glorificado em todas elas. Então, as nossas atividades profissionais, as nossas atividades familiares, as nossas atividades pessoais, nós precisamos fazê-las de tal forma que Deus seja glorificado em todas elas. E aí que mora a questão. Fazendo assim, nós temos todas as condições para sermos bons discípulos de Cristo, que fazem novos discípulos. Então, o nosso compromisso, o nosso chamado e a nossa vocação, a vocação de cada um de nós, é no exercício das nossas atividades, fazermos isso para a glória de Deus, fazermos isso testemunhando que vivemos para a glória do Senhor. Isso é vocação. E aqui quero dar um testemunho. Vocês sabem que eu e a Luciane sempre trabalhamos. O presbítero Aro sabe bem disso. Acompanhava um pouco as lidas lá do supermercado. Irmãos, é de domingo a domingo, é de sol a sol, não para. Casamos, precisávamos não, queríamos ter filhos. E tivemos 2 filhas lindas, a Carol e a Laena. E quando a Luciane já estava grávida da Carol, precisávamos de um anjo que nos ajudasse, porque a Luciane trabalhava o dia todo. E Deus nos deu a Bernadette. Disse uma vez para a Luciane que quando eu fosse falar de vocação, eu queria falar da Bernadette. Porque para mim, uma das pessoas mais vocacionadas que eu conheço. Irmãos, e a Berna, ela disse assim, eu gosto de trabalhar em casas que tem criança pequena. Porque a minha vocação é cuidar de criança. Irmãos, depois de um dia de trabalho, os irmãos não sabem a alegria de a gente chegar em casa. A Carolzinha era uma nenê, irmãos, me perdoe, qualquer dia eu vou mostrar umas fotos para você. Fofinha, branquinha, assim, japinha. E a Bernadette deixava ela cheirosa, bem arrumadinha, assim, sabe? A gente chegava na nossa casa, a casa preparada para a gente. E eu percebia isso todos os dias, irmãos, mês após mês, ano após ano, porque a Berna trabalhou muitos anos conosco. E a Berna exercia isso com amor. Ela nos abençoava todos os dias. Isso é vocação. Olha a Laeninha ali.
Que mocinha linda. Dedo, mão, zelo, amor e cuidado da Berna, que cuidou delas como se fosse dela própria. Isso é o quê? Vocação. Então, quando nós exercemos a nossa vocação e fazemos isso para a glória de Deus, nós anunciamos o Senhor, nós declaramos quem nós servimos e nós abençoamos as pessoas. Isso é vocação. Por isso, meus irmãos, por isso que nós precisamos glorificar a Deus em todas as nossas atividades. Em todas as nossas atividades. Se eu fosse um incrédulo, irmãos, e a Bernadette fosse falar do amor de Cristo para mim, eu me sentaria e a ouviria. Porque todos os dias ela manifestava o amor de Deus cuidando das minhas filhas. Todos os dias, todos os meses, todos os anos. E outra coisa, né, irmãos, agora sim, sabe? Assim, a Berna fazia pudim de leite condensado. Você já imaginou? Era pacote completo, Aro. Pudim de leite condensado. Parece que a Berna adivinhava o dia que eu estava com vontade de comer pudim. Abria a geladeira, irmãos, depois de uma semana cheia, naquela época moço, trabalhando bastante. Hoje trabalho um pouco menos, mas abria a geladeira. Aquele cheiro de caramelo que vinha no nariz, eu pensava assim, louvado seja Deus. E só quando ela saiu de casa, desculpe a digressão, El, que ela contou o segredo. 1,5 latas de leite condensado. Ela fazia 1,5 receitas num pudim só, irmã, só que a dica. E ficava maravilhoso. Então é isso. Se a Berna fosse compartilhar o evangelho comigo, eu me sentaria e ouviria. Porque todos os dias eu via o Deus que a Berna servia, no cuidado que ela tinha conosco, com a casa, com as meninas. Isso é o quê? Vocação. Às vezes nós imaginamos assim, a pessoa vocacionada para grandes coisas. Eu não sei qual vocação mais gloriosa Deus daria para uma pessoa do que cuidar de um filho. Amá-lo, velá-lo. As meninas amam a Berna até hoje. A pergunta é, mas por que é tão difícil fazer isso? Discipular e fazer discípulos. Ser um discípulo e discipular. Por que a maioria dos cristãos não consegue fazer novos discípulos? Isso é uma constatação, meus irmãos. Por que a maioria dos cristãos não consegue fazer novos discípulos? Creio que não seja uma resposta simples de ser dada. Não é. É uma das razões, e uma das razões para isso é a forma como nos relacionamos com a cultura. Como nos relacionamos com a vida, como nos relacionamos com o mundo. Os cristãos, em todas as épocas, não é coisa nossa não, fiquem tranquilos, tiveram muita dificuldade de encontrar uma forma equilibrada de vivenciar sua fé. Podemos destacar 2 formas equivocadas de relacionamento com a cultura. 2 formas. O afastamento do mundo. O mundo está posto no maligno. Tudo que está no mundo é ruim. Então, muitos cristãos do passado tentaram vencer o mal, o pecado e as tentações, fazendo o quê? Se isolando do mundo. O monasticismo nasceu com esse objetivo. Preservar a fé e a santidade, se afastando das coisas terrenas e vivendo uma vida de total devoção a Deus. Então, temos como exemplo, então, o movimento monástico, que nasce na história da igreja lá, pelo século VI, a ordem dos beneditinos, Bento de Núrcia, foi a primeira ordem monástica, uma tentativa de se adequar a este mundo mau, a este mundo pecaminoso, fazendo o quê? Se afastando dele. O movimento monástico é um movimento que se prolongou por muitos anos na igreja, e mesmo após a reforma e até hoje. Mas sem extremos, eu de certa forma, aderi ao movimento reformado, ao movimento evangélico, ao movimento presbiteriano, porque eu não falo de conversão. Eu já conhecia o Senhor na igreja católica. Eu já era um jovem que tinha uma experiência com Jesus Cristo na igreja católica. Mas eu aderi ao movimento evangélico e presbiteriano, quando eu era adolescente. Mas o que eu aprendia lá, meus irmãos, era isso. Era uma forma de afastamento do mundo. Me lembro bem, há uns 30 e poucos anos atrás,
Falavam, eu aprendi assim na igreja, que você não pode gostar das coisas do mundo, não pode ter amigos do mundo. Eu ficava achando, não pode ouvir música do mundo. E olha, irmãos, eu confesso a vocês, tentei sintonizar uma rádio de Marte e nunca consegui. Porque não podia ouvir música do mundo. Eu tentei de Marte, de Júpiter, de Platão, e não consegui sintonizar. Era difícil não ouvir música do mundo, porque as rádios, na minha época, né? Eu sou daquele tempo do estéreo. Então, de certa forma, uma inadequação do relacionamento com a cultura, o afastamento, a fuga, dizendo que tudo é mal. Um outro modelo é a assimilação, ou conformação com o mundo. Aí, majoritariamente, uma forte adesão por parte dos cristãos. De forma oposta à resposta monástica, nesse modelo, os cristãos se amoldam à cultura secular e vivem de tal forma que, aparentemente, não há diferença entre o modo de vida de um não cristão e de um cristão. Numa expressão paulina, esse grupo de cristãos se conformou com o presente século, Romanos 12, 2. Essa assimilação cultural não é somente comportamental, esse que é o problema. Nós achamos que é uma assimilação apenas no aspecto moral. Não é. No aspecto comportamental, ela é religiosa. Prestem atenção nisso. Essa assimilação e conformação, ela é religiosa. Por quê? Por quê? Porque existem muitos altares de adoração no mundo. A primeira pessoa que me fez perceber isso, Wellington, foi o Aldenir lá em Campinas. A primeira vez que eu entrei no shopping Dom Pedro, em Campinas. Quem conhece o shopping sabe o tamanho daquele shopping. Daí você olha na escada assim, e você vê a praça de alimentação, irmãos. É uma Babel. Você fica pensando, se dei bem. Eu, né, sou guloso, irmãos, vocês vão me conhecer melhor. Pensei assim, se dei bem, porque posso escolher. De certa maneira, aquilo é um altar de adoração. O consumismo. Quando caminhamos aí na cultura, os altares do consumismo, os altares do hedonismo, os altares do individualismo. Nos nossos dias, de maneira meio intensa, muitos altares do narcisismo. Narcisismo. Olha a indústria da beleza, pobre das irmãs. Irmãos, eu me compadeço de vocês. Nos dias de hoje, esse modelo de beleza, nessa cultura narcisista, das youtubers, das personal influencer, um padrão de beleza, uma cultura narcisista. Templos de adoração ao narcisismo. Entrem numa academia moderninha, como que é? Como que é uma academia? Espelho, e daí sim a parte boa dos espelhos das academias. O que eles fazem com a gente, o espelho? Deixa a gente mais magro, vocês sabem disso, né, irmãos? A gente entra na academia e já fica no shape. As muitas ideologias. Olhem a Babel política nos nossos dias. Se não são expressões religiosas. São expressões religiosas, expressões de adoração. Muitos discípulos de Cristo têm dobrado os seus joelhos diante das muitas ideologias políticas. Uma cultura extremamente espiritualizada. A cultura de autoajuda. Irmãos, nós não precisamos de autoajuda. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos de ajuda do alto. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então, a cultura da autoajuda. Em vez do santo púlpito, muitos irmãos se dobrando para a cultura dos coach. Não, irmãos. Os gregos já buscavam o quê? Sabedoria.
a sabedoria deste mundo. Os judeus já estavam interessados em sinais. Mas qual foi a dura palavra do apóstolo Paulo à igreja? Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, por um lado, o afastamento. Por um lado, uma assimilação, que faz com que nós não tenhamos a autoridade moral que a Berna tinha. A Berninha tinha. Porque a Berna vivia todos os dias para a glória de Deus, lá dentro da minha casa, cuidando das minhas filhas. A Berna dava dor em mim, irmãos. Vocês não sabem. Vocês vão me conhecer melhor. Para dar dor em mim, tem que ter muita autoridade. E a Berninha chegava e dava cada crau em mim. Ela falava assim, você mima demais essas meninas. Eu falo, mimo mesmo. Você vai estragá-las. Eu falo, sei lá, mas eu vou mimar. Então, esses dois extremos. A pergunta que queremos responder nessa noite é, existe uma alternativa para esses dois modelos apresentados? Afastamento ou assimilação? Não tem jeito para nós então? Ou a gente foge, ou a gente abraça. O testemunho de José do Egito é a resposta para esta pergunta. Por quê? Porque ele viveu numa cultura pagã. José foi o menino do interior que foi para São Paulo. Viveu numa cultura pagã, mas ele viveu de maneira intensa. Como José viveu? José viveu de maneira, e vamos ver isso, intensa, sem jamais ser seduzido por ela. Serviu o Senhor com integridade e abençoou uma geração com o seu trabalho. Não vou entrar nisso hoje, porque seria pouco tempo para tudo aquilo que o conteúdo exige. Mas vocês sabem bem que o testemunho de José, a integridade dele, quando ele se tornou o segundo no Egito, responsável por que uma geração não morresse de fome. Então, serviu ao Senhor com integridade e abençoou uma geração com o seu trabalho. Então, o que podemos aprender com o testemunho de José? Lembrando, vocês lembram, né, irmãos? Só para fazer uma recapitulação. José, o 11º filho de Jacó, com Raquel. Ele era o filho da impossibilidade, ele era amado, ele era preferido do papai. Ele era um menino mimado, mas ele era um menino especial. Ele era um menino especial. Ele era um príncipe dos príncipes. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos nessa noite. Que por mais difícil e injusta que a vida seja, por mais difícil e injusta que a vida seja, podemos encontrar meios de servir ao Senhor com alegria e com excelência. Eu fico imaginando, meus irmãos, a gente na situação de José, príncipe de príncipes. O Senhor tinha falado com ele. O Senhor tinha falado com ele. Os seus irmãos e os seus pais iam fazer o que diante dele? Se curvar. Ele seria sobre os seus. Sobre os seus. E ele é o quê? Os seus próprios irmãos querem matá-lo. Rubem fala assim, joga na cisterna. Judá vem com o plano B de Rubem. Judá vem com o plano C. Em vez de a gente sujar a nossa mão com o sangue do nosso irmão, vamos fazer um business. Vamos vendê-lo. Esse é o contexto de Gênesis 39. Então, por mais difícil e injusta que a vida seja, podemos encontrar meios de servir ao Senhor com alegria e excelência. E foi isso que José fez. De príncipe dos príncipes a escravo numa terra de pagãos. Essa era a realidade do jovem José. Ele era escravo, meus irmãos, numa terra de pagãos. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. O texto é bem rico em detalhes. Comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá, versículo 1. O filho preferido de Jacó,
pois fora gerado por Raquel, a mulher que Jacó amava, e que havia trabalhado 14 anos para tê-la como esposa, agora um escravo numa terra estranha. E qual é a atitude de José? Qual é a atitude dele? Como ele enfrenta, ele encara essa realidade? Distante da sua terra, distante dos seus pais, numa terra pagã, na cidade dos homens, como ele faz isso? Ele se submeteu à sua nova condição de vida. Ele se submeteu a essa nova condição de vida. Resistiu à tentação da vitimização. Ele não foi que nem o Hard. Vocês lembram, né? Lipe e Hard. Ó vida, ó dor, ó azar, isso não vai dar certo. José resiste à tentação da vitimização e com integridade se tornou um bom escravo. E mesmo nessa triste condição, a bênção de Deus estava sobre ele, meus irmãos. Olha o que diz o texto: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 2. José compreende, José entende, José encarna, José manifesta na sua vida quem ele era. Ele era um filho amado de Deus. E mesmo numa condição de escravo, ele evita a vitimização. Ele evita, meus irmãos, as desculpas. Porque nós, meus irmãos, o que nós mais gostamos, e me perdoe, como crentes, é uma boa desculpa. A gente é apaixonado por uma desculpa. Dica para os pais: não deem desculpa para os vossos filhos. Nossos filhos amam uma desculpa. Ah, não estudei porque não tive oportunidade. Ah, não fui na igreja porque, e por quê? E qual é a postura de... Deixa eu voltar aqui. E qual é a postura de José? José não resiste à tentação da vitimização. E ele com integridade se tornou um bom escravo, mesmo nessa triste condição. A bênção de Deus estava sobre ele. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, meus irmãos. Então, mesmo numa situação adversa, mesmo sendo injustiçado, mesmo com todas as desculpas possíveis, ele nos ensina a forma como nós temos que proceder. Nós temos que entregar o nosso melhor todos os dias para a glória de Deus. Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. A fidelidade de José, mesmo na condição de escravo, é reconhecida por Potifar, que o promove a administrador de seus bens. Deus era com José e abençoava sua vida. Olha o que diz o texto: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Qual foi a resposta de Deus à fidelidade de José? Às vezes, meus irmãos, às vezes, nós não damos tempo para que o Senhor nos abençoe. A gente é apressado. E a gente aprende desde criança que quem é apressado come o quê? Mas o tempo, se Deus permitiu que eu vivesse nessa condição, se Deus permitiu que eu fosse vendido como escravo, se Deus colocou esta prova diante de mim, eu serei o melhor escravo desse lugar. Eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho. E ele trabalhava, meus irmãos. O texto diz que ele prosperava. A gente prospera sem trabalho? A gente prospera sem garra, sem empenho, sem comprometimento? Não, irmãos.
Sabe por que José prosperou na casa de Potifar? Porque ele trabalhava. Ele trabalhava mais do que todos os escravos. Quem acordava mais cedo? Quem dormia mais tarde? Ele. Mas ele tinha um propósito para isso. Qual era o propósito? Se dar bem? Prosperar? Não, não. O propósito dele era glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Nas nossas atividades, disse na minha introdução, o que às vezes nos dificulta nós compartilharmos o Evangelho, dificulta nós falarmos assim com o peito aberto que somos do Senhor, porque o nosso testemunho compromete, nos compromete. José exercia a vida de escravo com excelência. Podemos perceber claramente que as circunstâncias da vida de José, escravo numa terra estranha, não impediram que ele desenvolvesse plenamente sua vocação de administrador. Não impediram. Deus havia dado inteligência para ele. José era aquele cara, desculpe irmãos, agora só para a gente descontrair um pouquinho. José era aquele moço insuportável. Ele era bonito. Ele era inteligente, ele era legal, ele era... Imagine gente assim, vocês já viram gente assim? O cara é inteligente, o cara é bonito, tudo que o cara faz bem feito, ainda é legal, era José. Mas José fazia isso para a glória de Deus, e ele desenvolveu, mesmo como escravo, plenamente sua vocação, plenamente a sua vocação. A prosperidade de José era fruto do seu trabalho e da sua resiliência. Ele sabia quem ele era. Porque José era resiliente. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E nós, meus irmãos, em nome de Jesus, temos que viver na cidade dos homens, sabendo quem nós somos. Sabendo quem nós somos. Vivendo como filhos e filhas amadas do Senhor. Sabendo que quem cuida de nós é Deus. Nós não precisamos barganhar princípios. Nós não precisamos viver uma vida fake. Porque nós temos que viver conscientemente a nossa fé. Nós sabemos quem nós somos. E José sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era amado por Deus. Sua fé no Senhor guiava a sua vida. E guiava as suas escolhas. A fé de José guiava a sua vida e guiava as suas escolhas. Todos os dias, meus irmãos, nós fazemos escolhas. Todos os dias. Todos os dias. E José fazia suas escolhas guiado pela fé que ele tinha em Deus. A graça de Deus era com José. Olha um conceito de graça no Antigo Testamento. A graça de Deus era com José, porque José confiava em Deus. José tinha plena convicção do cuidado de Deus para com a sua vida. Quantas vezes nós, como discípulos de Cristo, não somos tentados ou somos convocados a fazermos na nossa atividade profissional coisas ilícitas. E de repente pensamos assim, se eu não fizer isso eu vou perder meu emprego. Eu pergunto para você, meu irmão, quem sustenta você? É o seu emprego ou é o Senhor de todas as coisas? A nossa esperança está no quinto dia útil ou a nossa esperança está no Senhor? José tinha plena convicção de que a sua esperança estava no
Senhor. A graça de Deus era com José. Em Cristo, meus irmãos, todos nós somos filhos e filhas amadas pelo Senhor, que temos que ter essa convicção. Nós temos que fazer as escolhas corretas. Nós temos que fazer as escolhas certas e podemos fazê-las. E nós vamos ver as consequências disso na vida de José. Mas a gente tem certeza de que o Senhor será conosco. O Senhor será conosco. Podemos ser bênção na cidade dos homens, meus irmãos, com o nosso trabalho. Não precisamos fugir. Aliás, o texto diz que José prosperou. Ele tinha uma vida boa. Deus deu prosperidade para ele, exercendo a vocação que o Senhor nos concedeu, sem negociar os valores do reino de Deus. Nós podemos ser bênção na cidade dos homens? Podemos sim, meus irmãos. Com o nosso trabalho, exercendo a nossa vocação que o Senhor nos concedeu. Falei da vocação da Berna aqui para vocês. Vocação mais linda de cuidar com amor de um filho que não era, das filhas que não era dela. Podemos exercer isso e sem negociar os valores do reino de Deus. José nos ensina isso. Existe assédio moral, meus irmãos, existe assédio sexual. A gente sabe disso. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, não precisamos negociar princípios. Não precisamos. Segundo ponto. A vida na cidade dos homens é cheia de perigos e tentações. E a fé dos filhos de Deus é constantemente testada. Disse isso já. Então, a vida na cidade dos homens é cheia de perigos. Claro que é. Cheia de tentações, sim. E a fé dos filhos de Deus é constantemente testada. A nossa fé é constantemente testada. A fé de José foi posta à prova mais uma vez. Vendido como escravo. E agora? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Lembra o que eu disse? Dava raiva dele, porque ele era bonito, gente. Inteligente, próspero. Ele, porém, se recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Versículos 7 e 8. Então, tentem imaginar, meus irmãos, a cena. O patrão era presente ou distante? Um homem rico, muitos afazeres na corte do faraó, ficava meses longe da casa. José cuidava de tudo, cuidava da fazenda, cuidava da casa da fazenda, cuidava de tudo. Era bonita a mulher, saibam disso, era uma egípcia bonita, bonitona, estava lá. Ele poderia pensar: olha, se eu fizer isso, eu vou me dar melhor ainda, porque eu tenho o favor do meu Senhor, e vou ter o favor, no mais amplo sentido da palavra, eu terei os favores da minha senhora. Era um pacote grande, irmãos. E o que José diz? Ele se recusa. A vida de um discípulo de Cristo na cidade dos homens é marcada por tensão, tentação. A luxúria da mulher de Potifar revela a ética e os valores daqueles que não conhecem o Senhor. A luxúria da esposa de Potifar revela a ética do mundo, a ética da nossa cultura. É a ética dos nossos dias, Assim como a fidelidade de José, tanto a Deus como a Potifar foi testada, nossa fé é diariamente testada, pois são muitas as tentações que temos que enfrentar
como filhos de Deus. São muitas as tentações. Muitas as tentações. Assim como José enfrentou as tentações, nós temos que enfrentar as nossas tentações diariamente. Uma das características da ética do mundo é a insistência. É aquela máxima, meus irmãos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Falava ela a José todos os dias. Todos os dias ela assediava José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Versículo 10. O pragmatismo é uma ferramenta poderosa na cultura secular. O que é isso? Os fins justificam os meios. A cultura, meus irmãos, secular se fundamenta nesse princípio filosófico, o princípio do pragmatismo. O grande filósofo inglês John Stuart Mill, consequencialismo, o utilitarismo e o pragmatismo, porque os fins justificam os meios. Na palavra dos jovens hoje, essa é a vibe dos nossos dias. Então, o que a mulher de Potifar queria? Ela queria se dar bem. Ela tinha um marido distante e tinha um moço bonito na casa dela. Logo, os fins justificam os meios. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Olha só que bobinha que ela era, né? Olha que inocente que era ela. Irmãos, não tem gente inocente em nossos dias. Sabe aquela mocinha do serviço? Com cara de anjo? Ela não é inocente, meu irmão. Ela não é inocente. Ela não é. Tem carinha de anjo, mas não é inocente. Ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse. Daí foi assédio mesmo, assim, né? De maneira definitiva. Deita-te comigo. Hoje você não escapa. E o que José faz? Foge. Então, meus irmãos, na cidade dos homens, tensão, tentação. Nota de rodapé. Nota de rodapé da mensagem. Se estamos vivendo na cidade dos homens de maneira tranquila, vocês sabem que lado nós escolhemos. Se nós estamos vivendo na cidade dos homens pianinho, é que nós fomos assimilados. Acomodação. Na cidade dos homens diariamente a mulher de Potifar falava, dorme comigo. E os elogios, né? Bobinha ela não era. Então, tentação e submissão, obediência. A resposta correta dos filhos de Deus diante das tentadoras ofertas da cidade dos homens é submissão a Deus e a sua palavra. Não dá para negociar, meus irmãos. Não dá para negociar. Vocês entendem isso? Não tem como negociar valores. Não tem como negociar princípios. A resposta correta dos filhos de Deus diante das tentadoras ofertas da cidade dos homens é submissão a Deus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E a sua palavra. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Versículo 12b. Então, não tem como barganhar princípios. Não tem como barganhar valores. Por isso a dificuldade. Por isso a dificuldade. A palavra, meus irmãos. Calma, eu chego lá. José tem princípios que se tornariam ordenanças eternas ao povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. José tem princípios que se tornariam ordenanças eternas ao povo de Deus. Êxodo 20, 17.
Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O testemunho de José, meus irmãos, já projetava aquilo que seria uma ordenança eterna, porque ele não negociou princípios e não negociou valores inegociáveis. José nos ensina que é possível sim resistir às tentações e se manter fiel ao Senhor. É possível sim. Ele depositava toda a sua esperança em Deus. Presbítero, tem hora que não dá. Dá sim, meu irmão. Tem hora que não tem jeito sim. Ah, mas eu não dou conta. Dá conta sim. Dá conta sim. 1 Coríntios 10, 13. Uma promessa para nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A Almeida, revista atualizada, dá uma exagerada na tradução. Não nos sobreveio tentação que não fosse comum a todos os homens. Comum. Ordinária, de todos os homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Eu já ouvi cristão falando isso. Mas presbítero, era tão bonita aquela dona. Eu falo, sei que era bonita. Mas ela tem alguém para ela. Além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Então, meus irmãos, é uma tensão. É uma tensão. Tensão, tentação, submissão, obediência. E tem preço? Tem sim. Agora a questão é, nós queremos pagar o preço? Vamos lá? O alto custo da fidelidade de José. Tendo o Senhor ouvido o alto custo, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, de maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcelados. Ali ficou ele na prisão, versículos 19 e 20. José estava disposto a pagar o preço por sua fidelidade a Deus. Ele estava disposto, pois nem o lugar e nem as circunstâncias mudariam aquilo que ele era, um servo de Deus. Então, a resistir às muitas tentações da cidade dos homens e as suas propostas sedutoras, tem um preço. Aliás, é um livro do Dietrich Bonhoeffer, eu acho, né? O preço do discipulado, não é o do Bonhoeffer? Então tem um preço, o discipulado tem um preço. A fidelidade tem um preço, e foi um alto custo da fidelidade de José, porque José estava disposto a pagar o preço por sua fidelidade a Deus, porque ele tinha uma convicção, nem o lugar, nem as circunstâncias mudariam aquilo que ele era. Ser injustamente acusado e ir para a prisão não mudaria o que ele era um servo de Deus. E vocês se recordam que no final da narrativa de José, quando ele se apresenta para os seus irmãos, ele fala, eu sou um servo de Deus. O Senhor é comigo, porque eu sou um servo do Senhor. José faz a opção pelo sofrimento da prisão, em vez dos prazeres ilícitos com a mulher de Potifar. Ele fez, irmãos, olha a escolha dele. A prisão, em vez dos prazeres ilícitos e dos benefícios, porque era um pacote, com a mulher de Potifar, que lhe trariam muitos outros benefícios. Muitos outros benefícios. E qual foi a escolha de José? A prisão. Foi vendido como escravo de maneira injusta, por causa da inveja dos seus irmãos. Sua fidelidade a Deus e ao seu Senhor, mais uma vez, trazem um preço muito alto, ele é preso. Mas ele não barganha princípios. Ele não barganha princípios. Nós, irmãos, prestem bastante atenção. Nós somente seremos efetivos em nossa missão de fazermos discípulos
se estivermos dispostos a pagar o preço do discipulado. Quando nós seremos efetivos na nossa missão de fazer discípulos? Quando nós estivermos dispostos a pagar o preço do discipulado. O preço. O preço de uma vida simples, o preço da promoção que não chega, porque a sua vez você é sempre ficado para trás, porque você não barganha a princípio. É o seu negócio que não prospera tanto, porque você não negocia valores, você não tem conchavo, você não tem caixa 2. Claro que é mais difícil, mas nós somente seremos efetivos em nossa missão de fazermos discípulos, se estivermos dispostos a pagar o preço do discipulado. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavras do Senhor Jesus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia o quê? A tudo. Quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque a não efetividade na igreja, na sua obra de fazer discípulos. Porque é um preço muito alto, irmãos. Um preço muito alto. O que eu vou levar para o meu coração? Finalizando. O que eu vou levar para o meu coração? José nos ensina que até no lugar do sofrimento, podemos encontrar forças para sermos discípulos fiéis. Ele encontrou força sendo escravo na casa de Potifar, e ele encontra força sendo um prisioneiro no cárcere egípcio. José nos ensina que até no lugar do sofrimento, da injustiça, podemos encontrar forças para sermos discípulos fiéis. O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Irmão, José era bênção até numa prisão. Até na prisão ele era bênção. Me lembro de uma mensagem de Jeremias Pereira, muitos anos atrás. Jeremias pregando sobre Filipenses, né? Todos os da casa vos saúdam, inclusive os da casa de César. E um dos argumentos de Jeremias era, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Cabe muito aqui. José estava na prisão, mas a prisão não lhe pertencia. A prisão não era para ele. Ele era um injustiçado, mas ele não se vitimizava. O que ele fez? Ele foi bênção no lugar do sofrimento. No lugar do sofrimento, sabendo quem ele era e o Deus que ele servia, ele consegue ser bênção. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Ele exercia a sua vocação até na prisão, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Termino minha fala citando John Frame. Pessoas redimidas renovam e enobrecem tudo que é humano. Pessoas redimidas como nós renovam e enobrecem tudo que é humano. Como nós, agora eu posso falar, tá? Como nós, da Igreja Presbiteriana de Sorocaba, seremos efetivos em nossa missão quando compreendermos quem nós somos. Quem nós somos. E vivermos com esta convicção de quem nós somos, filhos e filhas amadas pelo Senhor. Com a convicção de que o Senhor é conosco. De que o Senhor é conosco. Quem cuida de nós, quem nos sustenta, é o Senhor. Daí nós não barganhamos princípios. Não importam as consequências. Seremos efetivos na nossa missão. Como
presbítero Sebastião, nós temos que viver na cidade dos homens como José. Ele fugiu, viveu intensamente, trabalhou, prosperou, fez as escolhas corretas, desenvolveu a sua vocação. José era um gestor, era um homem brilhante, um homem capaz, produziu riqueza. Quer dizer, ele estava ali, inserido na cultura, mas não influenciado por ela. Aquela cultura não lhe pertencia. Ele influenciava. E vocês sabem o final da história. Vocês sabem a fidelidade dele, onde o levou. Irmãos, em nome de Jesus, creiam em Deus. Creiam nas promessas de Deus. Creiam. Acreditem. Vale a pena. As escolhas não são fáceis? Não são. As escolhas têm consequências? Têm. Às vezes todo mundo está indo para um lado e a gente para o outro. Não é fácil, irmãos, não é. Mas vale a pena. José nos ensina que vale a pena. Vocês sabem da história, é lindíssima essa história. Jacó, velhinho em anos, chama José para abençoar os seus filhos, Manassés e Efraim. O Senhor os abençoou como seus filhos. Efraim e Manassés têm parte na herança como príncipes de Israel, por conta da fidelidade de José. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos inspire a olharmos para o testemunho de José. E amanhã, meus irmãos, a hora que o pastor ministrar a bênção e nos enviar para a cidade dos homens, que amanhã nós possamos refletir sobre o nosso testemunho. E a bênção é, meus irmãos, sabe qual? Que o Senhor nos possibilita todos os dias, nos dá a possibilidade do recomeço. Amanhã, na segunda-feira, folha branca, olha que coisa linda. Podemos começar a escrever uma nova história no nosso trabalho. Podemos começar a escrever uma nova história no nosso condomínio. Podemos começar a escrever uma nova história no nosso relacionamento com os nossos. O Senhor nos dá todos os dias a possibilidade do recomeço. O que aconteceu com você? Veja, todos os dias. Então amanhã, segunda, se nós queremos ser efetivos na nossa vocação de discípulos que fazem discípulos, vamos começar uma história. Se temos passivos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado dos ordinários que o Senhor não possa nos perdoar. Pensem nisso. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha tido uma experiência com a palavra de Deus que revigore a sua vida. Gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir ao Pai que o Senhor derrame sobre nossas vidas da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Nós ouvimos aqui o forte testemunho, ó Deus, de um servo Seu. É verdade que em uma outra época, mas com os mesmos desafios. Com os mesmos desafios. O desafio de se manter fiel em uma cultura que é inóspita à Tua palavra e à Tua presença, Senhor. Nós queremos, nessa noite, Senhor, pedir que, como o Senhor fez a um pequeno grupo de discípulos, há muito tempo atrás, descendo línguas de fogo sobre aqueles homens e mulheres reunidos, dando eles, ó Deus, poder para testemunhar na história. Faz assim de novo, Senhor, faz mais uma vez, ó Pai, no meio do Teu povo. Derrama, Deus, nesse dia de Pentecostes, sobre todas as igrejas que reúnem, ó Pai, pelo nome de Cristo Jesus, o Teu Santo Espírito. Nunca foi tão preciso no nosso país, ó Deus, um testemunho fiel do Teu Evangelho e do poder que vem dele, Senhor. Que a nossa comunidade, que a nossa igreja, Pai,
seja um sinal de esperança em uma sociedade perdida, Senhor. Seja um lugar de portas abertas para a reconstrução e restauração, ó Deus, de vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Meu querido e minha querida, uma boa noite e uma excelente semana no poder e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.